Muito bom dia a todos aqueles que nos dão sempre a satisfação de participar, seja aqui com presença física, seja pela presença eletrônica, dessa nossa série de atividades acadêmicas, de leitura, comentários e glosas dos textos de registros sobre registros, publicados previamente na base da Uniregistral. Quero agradecer ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo, pelo patrocínio que dá a estas nossas reuniões e dizer da minha renovada satisfação em verificar alguns êxitos concretos que temos tido com essas nossas atividades. Ouvir na semana, 15 dias atrás, o Dr. Mauro Antônio Rocha falando em público com uma proficiência manifesta, saber que outros dos nossos aqui presentes foram convidados recentemente para proferir palestras também, é um motivo de grande honra para mim, porque eu suponho que alguma contribuição terão retirado aqui das nossas reuniões. Isso me deixa muito satisfeito e a mim me estimula muitíssimo a continuar com essa nossa atividade. Ainda hoje, uma das nossas mais estimadas frequentadoras pela via informática dizia que eu deveria não dar aula hoje e cuidar-me. Eu disse, mas escute, e os alunos? E o prejuízo dos alunos? Isso tem que ser pesado também. De maneira que eu já estou melhor agora e, como sempre digo, estou entre a vida e a morte, mas estou melhor. Quero... Bom, nós estamos solicitado de... Muito bem. Né, Marcelo? Vamos, ao final da nossa aula, sortear hoje 3 livros. O primeiro, para aqueles que compartilharem a nossa explanação durante a sua realização, será mais uma vez um exemplar desta já esgotada edição da Suma Gramatical da língua portuguesa, de meu grande amigo, o professor Carlos Noguet. Carlos Noguet está a cada dia melhor. É uma coisa impressionante a competência desse pensador. Além do mais, uma grande pessoa. Uma vida notável, conhecimento... Enfim, ele se dedica exclusivamente a estudar, a escrever e a ministrar, a difundir o conhecimento que adquire. É um livro para mais valioso, eu tenho insistido muitíssimo em que é uma obra imperdível. Também, ainda para aqueles que compartilharem a aula durante a sua exposição e o fizerem assim publicamente, vamos hoje, por doação da doutora Amanda Gil, fazer aqui o sorteio deste primeiro tomo dos nossos registros sobre registros da série, né? Registro de Imóveis Princípios. Lembrando aqui o seguinte, que o segundo tomo, se eu tiver condições de escrever até sexta-feira, como eu pretendo, encerra-se na sexta. De maneira que aí é só o trabalho de índice que a doutora Amanda, a doutora Laura e a doutora Thaís Luciano de Castelo Branco, a quem eu pedi para que faça uma complementação com nova perspectiva desse índice. Assim que termine o índice, o segundo tomo está pronto para ir para a gráfica. Eu espero que o segundo tomo já se apresente à venda no mês de fevereiro. Então já acertei até com a editora Primos, que aliás é uma editora excelente. Realmente é um trabalho de primeira ordem do ponto de vista gráfico. Aqueles que desejem comprar o livro devem fazê-lo pelo site iusnaturale.com.br. iusnaturale, com E no final, .com.br. Finalmente, para aqueles que estejam inscritos na nossa base da Uniregistral, haverá o sorteio deste livro de Aaron Copland, Como Ouvir e Entender Música. É um livro claro, não é quase como um livro para quem sabe pelo menos apertar o botão da vitrola, como antigamente, né? Nosso tempo, doutor Ulisses, era pôr agulha no disco, né?
É preciso ter sido pelo menos 2 aulas. É uma vergonha, eu acho que com 58 aulas nós só exigimos 2 aulas. Mas, enfim, por enquanto fica assim. Vamos à 17ª parte do princípio da legalidade, registro sobre registros. Nós estamos fazendo uma varredura bastante aprofundada disto. Eu admito. Eu acho que, apesar de algumas carências que são inevitáveis, até porque nós temos um tempo para tratar desse assunto aqui, acho que nunca se tratou da qualificação, e ela é de outros temas também, com a tentativa de profundidade que estamos fazendo. Se estamos acertando ou não, é algo que vai ter que ser debatido. Há muitos temas aqui controversos. Mas a profundidade que nós estamos atingindo, essa inegavelmente tem que ser admitida como um fato. Doutor Valdecir, seja bem-vindo. Os senhores estão provavelmente notando a diferença da sala. A Uniregistral está mudando para uma sede própria magnífica. De modo que nós tivemos que vir aqui para um local provisório. Já a próxima aula ao vivo será proferida na sede nova da Uniregistral Orisp, lá na Avenida Paulista. São pressupostos da existência da qualificação registrária. Quer dizer isso, pressupostos diretos da relação jurídico-registral e, por isso, reflexamente do juízo registral ou de qualificação. Então é isto. Uma coisa é o fato de ser um pressuposto direto da relação. Isso não exclui que reflexamente algo que esteja dentro dessa relação também tem aquilo como pressuposto, embora mais remoto. Primeiro pressuposto, a jurisdição administrativa registral. Aí está a expressão jurisdição, entre aspas, e é muito duvidoso, efetivamente, que se possa falar em jurisdição. Mas o fato é que se fala amplamente nisso. Até no âmbito do direito administrativo, fala-se assim, né? Jurisdição da DERSA, jurisdição DR, não é? A palavra passou a ter uma... E nem sempre nós podemos ir contra o usus loquendi. Segundo pressuposto, a rogação. Terceiro pressuposto, o título em sentido formal. Esses são os 3 pressupostos. Quero fazer um parêntese aqui, já estamos todos esperando que o Dr. Mauro venha fazer depois o quadro disso. Ele, aliás, apresentou um quadro espetacular aqui sobre os títulos administrativos e outros, de acordo com o que nós estamos estudando. Ele realmente tem muita competência também nesta parte. Muito bem. 3 pressupostos: jurisdição, rogação e título em sentido formal. Requisitos, agora sim. Requisitos de validade da qualificação: competência territorial e competência ratione matéria, além do título em sentido material e a ausência de impedimentos subjetivos. Então, são 4 requisitos de validade da qualificação: competência territorial, competência ratione matéria, título em sentido material. Título em sentido formal é pressuposto. Mas vamos ver depois por quê. O título em sentido material é requisito. E 4, a ausência de impedimentos subjetivos. Finalmente, são atributos de regularidade da qualificação: unitariedade, integralidade, literalidade, motivação e tempestividade. Então vejam que é um quadro... É o que eu falava antes, doutor Ulisses. Nós estamos tentando aqui. Isso, o senhor que tem, juntamente comigo aqui, um pouquinho abaixo de mim em termos de tempo. A idade bastante para ter vivido, se estudou já sobre qualificação. Isso não se fez até hoje. Então é uma tentativa. E como toda tentativa, pode aqui e ali incorrer em algum equívoco. É uma novidade de tratamento. Vamos ver, né? Pressuposto é algo previamente condicionante de um ato.
No nosso caso aqui, tem-se por pressuposto aquilo que é condicionante ou condição da qualificação registral. Trata-se na espécie de pressupostos não causais, vale dizer, condições necessárias, aquilo que se exige necessariamente para a qualificação existir. Ou seja, sem que haja a jurisdição, a rogação e o título em sentido formal, a qualificação não pode existir. Existir é isto, né? Estar posto fora da causa. Quando nós dizemos que uma coisa existe, quando um ente existe, um ente existe quando ele está posto fora da causa. Quando um filho existe? Quando já está concebido. Está posto fora da causa. A causa seria a junção daqueles que são capazes de engendrá-lo. Os pressupostos não causais, do que nós estamos tratando, podem ser positivos. Por exemplo, o cérebro é a condição necessária, positiva, para que haja um pensamento. Sem o cérebro não é possível haver pensamento. Mas vejam, cérebro é condição necessária, não é causa do pensamento. A vida humana é um pressuposto positivo para haver um homicídio. Mas é evidente que não é causa do homicídio a vida. Ela só pressupõe. Se não há vida, não pode haver homicídio. Ou esses pressupostos não causais podem ser negativos. Assim, são aqueles que afastam o obstáculo. O exemplo que eu dou aqui parece que esclarece bem. Tirar a venda dos olhos de um homem é condição negativa para que ele veja. Não é causa. Eu estou vendado, com os olhos inteiramente vendados, eu não posso ver. Essa é a condição negativa. Tirar faz com que ele possa ver. Muito bem. A jurisdição administrativa registral é o primeiro dos pressupostos da qualificação registrária. É um juízo que emerge no âmbito de uma relação. Já vimos, vamos lembrar, muitas explanações atrás, lembramos que a relação é um acidente, não é? É uma das categorias, é um acidente, portanto, uma categoria ou predicamento acidental, formada entre o registrador e o solicitante de dada inscrição. Consiste essa jurisdição numa potestade de conservação de inscrições e publicação de situações jurídicas relativas a bens imóveis. É historicamente uma função de comunidade, ou seja, em que seu titular responde diretamente à lei. Função que no Brasil é objeto de acesso, mediante concurso público e designação, que diz delegação pelo Poder Estatal. Vou chamar a atenção aqui o seguinte, eu vou ontem meu estimadíssimo amigo Cláudio Marçal Freire, amigo de muitos de nós aqui, esteve lá no gabinete e eu, embora tivesse muito tergiversante em ir ou não ir ao Congresso do Ceará, em virtude da posição oposta que tenho relativamente a que a Noreg parece inclinar-se no que diz respeito ao NR, eu achava que não era conveniente. De mim, possivelmente poderiam dizer que estou com o pé em todos os barcos, basta que me chamem, estou para falar. E para a Noreg também não me parecia bem que tivesse ali alguém que pensa exatamente o contrário dele no momento em que essa é a questão de turno. Agora, o Cláudio convenceu-me, outros que estavam ali presentes na reunião, convenceram-me de que a Noreg não é registro de imóveis. Que haveria outras entidades e tudo, e que eu não vou falar sobre o NR, e, portanto, não correria o risco de ser mal interpretado do ponto de vista ético, e eles tampouco do ponto de vista político. Então, acabei aceitando, confirmando a aceitação, e lá o que vou falar especialmente é sobre isto. Ou seja, qual é o papel da instituição registral notarial? Porque esse é o tema que eles me conferiram, era isso, né? Qualquer coisa assim, as atividades extrajudiciais
e a sociedade, a economia e o Estado. Acho que é o momento de nós entendermos não só o papel ou função das atividades registrárias no âmbito social, mas igualmente a sua entidade. Ou seja, que tipo de organismo é dentro da sociedade. Esse é o ponto. Especialmente porque nós reconhecemos que não se trata aqui do Estado, tanto que a gestão é privada, nós precisamos entender entitativamente, ontologicamente, qual o papel ocupado por esse corpo intermediário, para daí extrairmos as suas funções, tanto do ponto de vista social, quanto dentro do ponto de vista social, no aspecto econômico e no aspecto propriamente político ou potestativo do Estado. Então, o que no fundo vai nos levar, mais uma vez, a enfrentar a questão árdua de conhecimento nos nossos dias da função da comunidade. E por que árdua? Árdua porque nós somos de tal modo vítimas da estatalização e do normativismo do século XX que nós não conseguimos reconhecer mais do que duas realidades. Uma fora do Estado, outra o próprio Estado. Não conseguimos entender uma atividade pública, portanto, que seja não estatal. A sorte, eu tenho mais de uma vez afirmado isso, a sorte é a existência da OAB. E quando alguém não consegue compreender isso, não, mas e a OAB o que é? Aí tem um conceitozinho pronto, né? Autarquia especial não estatal. Ah, é verdade. Mas fora isso, nós todos temos dificuldade. Uns mais, outros menos, estamos contaminados por esta visão demasiadamente estatalizante das coisas. Né? É como se nós vivêssemos assim, ou socialismo ou liberalismo. Como se não houvesse outra possibilidade. No fundo é isto. Eu quero aproveitar para cumprimentar a presença de todos que aqui se encontram. Doutora Ana Paula Zomer, meu grande amigo, doutor Ricardo Felício Scaff, que acaba de voltar de mais uma inspeção, dessa vez do Rio Grande do Sul. Doutor Valdecir, todos os demais que aqui se encontram. Bom, sem a outorga dessa jurisdição, não é viável a existência jurídica do juiz de qualificação, em que pese a possibilidade e a anomalia da usurpação de funções por eventuais registradores de fato. Porque isso não impede o fortuito aproveitamento excepcional dos atos praticados por quem haja atuado com aparência de titularidade da jurisdição. O que quer dizer isso aqui? Imaginemos o seguinte, vamos apanhar aqui um cartório do Dr. Valdecir e ele sai um dia em merecida fruição de férias e o oficial substituto, no dia em que ele sai, também fica doente e um vizinho, muito bem intencionado, puxa vida, justamente na época em que um está viajando, o outro fica doente, o cartório vai precisar, vou eu lá, eu entendo desse assunto. Vai lá, assume de fato uma pessoa, ingressa, ele qualifica o título, tem jurisdição, assumindo uma posição de registrador de fato. É um exemplo caricatural. Mas se há aparência do ato praticado, depois nada impede que, em situação excepcional, haja aproveitamento do ato. Claro que é preciso uma medida saneadora, é preciso comunicar ao corregedor permanente, é preciso que ele autorize uma série de fatos. Mas por que valeria a pena não necessariamente retomar a medida? Por causa da data do protocolo. Apenas para aproveitamento desde a data do protocolo. Então, em situações excepcionais, não se pode de todo afastar, como nós já tratamos também em aula gravada aqui, que vai ao ar futuramente, sobre a situação do funcionário de fato em matéria de título administrativo. Aqui também. É o funcionário de fato. É o registrador de fato. Situação anômala, que convém evitar o mais possível, mas que pode eventualmente ocorrer. Segundo o pressuposto, a rogação, solicitação ou instância registral é outro dos pressupostos de existência da qualificação registral. Não há demanda registrária, não há relação jurídico-registral sem a rogácio de um solicitante.
interdita-se ordinariamente que o registrador proceda propter officium, ou seja, de ofício. Porque a inscrição, obrigatória ou não, é bem ver isso, hein? Uma coisa é a inscrição ser obrigatória, outra que necessite uma demanda. É sempre o resultado do exercício de um direito potestativo, o de acesso registral. É meu direito o de aceder ao registro. Sou eu que levo o título e rogo ou não que se proceda ao registro. Portanto, de comum, ne procedat tabularius sine actori, ou seja, não procede o registrador sem autor. Há um autor que deve pedir. O registrador não é ele próprio quem pede, quem qualifica, quem registra e quem solta fogos. Ele depende de que alguém faça um pedido. Raramente pode ocorrer situação diversa. Eu me lembro, Dr. Ulisses se há de lembrar disso, o tumulto que houve na década de 80, quando eu, de maneira um pouco petulante, é verdade, mas acho que eu não estava errado, disse que poderia averbar-se o cancelamento da hipoteca perempta de ofício. Hoje, se tem admitido com uma sucessão de decisões administrativas, com todo respeito, a meu ver, equivocadas, uma série de providências de ofício. Na década de 70, início da década de 80, o que se admitia mais frequentemente de ofício do que hoje era a chamada retificação por erro evidente. Qualquer coisa se retificava. Hoje isso diminuiu, felizmente. Mas, em troca, hoje se admite muito mais, com mais facilidade, a anomalia de inscrições promovidas de ofício do que anteriormente. Terceiro pressuposto, que é o último dos pressupostos existenciais da qualificação registrária, é o título em sentido formal, ou seja, o documento, um instrumento, um meio corpóreo, objeto parcial da qualificação. Por que objeto parcial? Porque o outro objeto da qualificação diz respeito ao título em si do material e sua relação com os registros anteriores. Aqui, portanto, é parte da qualificação. Sem esta base documentária de seu objeto, não se viabiliza a existência jurídica da qualificação. O documento é sempre algo corpóreo, ainda que se trate de documento informático. Corporalidade significa matéria, em que e por meio da qual se representa um ato. Erram os que afirmam, em manifesto equívoco, que o documento virtual é incorpóreo, imaterial. Não é. Trata-se apenas de um documento não papelizado, não algo incorpóreo, não algo imaterial. Esse é um problema, é um erro com que nós vamos ter que conviver. Dividimos entre processos físicos e processos virtuais, como se o virtual não fosse físico, fosse algo espiritual. Isso não é certo. Trata-se apenas de um documento não papelizado, volto a dizer. Mas houve escrito sobre bronze, chumbo, pedra, mármore, ladrilhos, peles, folhas de oliveira, tábuas de madeira cobertas de cera, papiros, pergaminhos, papel, e agora a corporeidade se faz por meio eletrônico. Nada impede que amanhã ou depois, como nós estamos num caminho de barbárie, em muita coisa, como sabemos, agora ainda houve um país do outro lado do mundo que já está admitindo a personalidade de robôs. Como o nosso próximo passo vai ser a inclusão de animais no conceito de família, a pedofilia vem logo de admitir-se. Verão, esperem mais 5 anos, verão que será isso moda. A zoofilia está sendo admitida. Nada impede que amanhã depois digam que, em vez de documento eletrônico, tenha que trazer em bronze ou em ladrilho. Ele não sabe. A loucura vai tomando conta, parece que, deste vasto mundo. Então, não é isso importante. O que é preciso é a base corpórea. Qual seja ela, é uma questão de tempo. Uma questão de civilização. Foi pergaminho, foi pele.
hoje é papel, hoje mais do que nunca é o meio eletrônico, nós não sabemos como será amanhã. E não muda nada, o que é necessário é corporeidade, isso sim. Quanto aos requisitos de validade da qualificação registral, tem-se entre eles, por primeiro, os das competências territorial e material. Vale dizer, a quantidade de juízo hipotecário ou jurisdição registrária assinada a cada registrador. Ou seja, há uma jurisdição. Todos os registradores têm jurisdição registral. Agora, a quantidade dessa jurisdição, que é do Dr. Valdecir, que era do Dr. Ademar Fioranelli, que era do Dr. Patrício Raimundo, vai ser uma coisa que deve definir-se. Esta quantidade, que geralmente é definida por meio de lei, é uma quantidade designada de competência. A competência, portanto, é a medida quantitativa da jurisdição. Competência registral, a medida quantitativa da jurisdição registral. Ela pode ser territorial. Então, como é o caso que nós definimos aqui, não é? Competência pelo território, designando a circunscrição, o 8º juiz de imóveis tem competência tal. E pode ser material também. No caso do juiz de imóveis, exatamente para distingui-los de outras atividades registradas, né? Qual é a competência? Por que se distingue a competência do registro de imóveis da competência do registro civil? É pela matéria, pela quantidade de matéria, uma determinada matéria que quantitativamente é atribuída a um cartório. O registro de imóveis cuida de ações, de atos que dizem respeito a status reais. Ao passo que o registro civil cuida de matéria própria do status pessoal. A competência administrativa registral ratione lote, ou seja, em razão do lugar, corresponde a uma afetação de potestade que se conforma à divisão de um mais amplo território em frações, considerando-se a situação geográfica do imóvel objeto, seja ela contemporânea, seja ela, ainda que de maneira excepcional, a pretérita. Isso eu digo porque no quadro brasileiro, quando ainda, 40 anos depois de vigência da lei de 2015, ainda prevalece a ideia de fazer a averbação à margem de transcrições. E com isso, portanto, nós temos uma competência pretérita. Pode não ser a atual, mas ela ainda se persiste. Anote-se que na Espanha admite-se uma competência sucessiva de segundo grau ou supletiva, por excesso de prazo de origem. Não sei se sabiam disso. Existe uma competência de qualificação substitutória. Ela assim, sabe o que é? Leva lá para o Dr. Valdecir, ele atrasa. No prazo que tem, ele é substituído. Então, é uma determinação. Olha, se eu perder o seu prazo, o outro vai e faz o ato. Então é uma qualificação substitutiva. Ela não é originária. Nós não temos no Brasil. Agora, com a possível instauração de fato do NR, eu digo de fato porque, como juridicamente para mim é irrita essa instituição por ser manifestamente inconstitucional, há um risco muito interessante, dependendo do que se venha a adotar. Prevalecer o entendimento que foi sufragado aqui em São Paulo por um dos mais eminentes desembargadores da nossa Corte de Justiça, de que se trata de um cartório nacional, a competência já não será. A de qualificação pode ser que se mantenha ainda nas origens, mas a competência de registro já não será territorialmente limitada. Será uma só, para um cartório só. E o que é interessante observar é o seguinte: a tendência com o NR, isso como é fato contingente, pode ser que amanhã ou depois alguma coisa se desvie dessa linha. A tendência com o NR é desaparecer a competência territorial e dividida.
Então, que é um dos sonhos aí de muita gente, né? Transformar o registro em uma tarefa concorrencial. Porque na medida em que haja um órgão central de difusão de informações, tanto faz que eu vá buscar levar o título para o cartório de Taboão da Serra, de Itapecerica da Serra, de Mogi das Cruzes, de São Paulo, porque a publicidade será central. Logo, se eu estou aqui, em São Paulo, por que eu tenho que ir ao Acre levar um documento para registrar? Eu já entro aqui mesmo e faço a qualificação aqui. E com isso, desapareceria a competência territorial e, naturalmente, se lançariam à guerra os registradores em busca de seus clientes. Interessante. Esse é um dos efeitos do liberalismo, né? Essas fugas privatísticas levam a esses resultados, né? Mas é que o interessante também aqui a ponderar é que se perde uma das características fundamentais deste sistema. Porque o que se fez com a ideia central de uma dúplice qualificação, que deveria ser a regra, título notarial, título registral, com admitir que o notário possa ser da escolha do interessado, mas que o registrador não possa sê-lo, era exatamente ter um duplo critério: impedir que sempre se escolhesse alguém que fosse simpático. Olha, eu preciso de alguém da minha confiança para fazer o título, mas não posso pegar alguém da minha confiança só, que me seja simpático, para qualificar o título. Por isso é que, aliás, isto é doutrina balizada e que está na linha, aliás, dessas linhas modernas, e tem alguns aspectos que me parecem verdadeiros, da análise econômica do direito. O sistema de garantia. E vai se romper esse sistema de garantia quando se tender a desaparição da competência territorial delimitada. Esse é um dos efeitos bastante avistáveis aí da criação de fato, da instituição de fato, desta incompatibilidade constitucional que é a ONR. Por sua vez, a competência ratione matéria assina-se também em consonância com as previsões das normas regenciais, quase sempre relativas a inscrições que têm por objeto fatos, atos e negócios jurídicos imobiliários, máxime com transcendência real. Se a qualificação do caso não se assina por falta de competência territorial ou material ao registrador a quem se dirigiu a solicitação do registro, não cabe a esse registrador pedir juízo de qualificação completa, senão que emitir somente a recusa motivada de proferir o julgamento hipotecário, que é o que se chama de qualificação sumária, expedita ou extintiva. Ou seja, veda-se a análise do mérito registral, extinguindo-se a relação registrada pelo vício de competência. Ou seja, isso é um problema que por motivos prudenciais, devem ser entendidos. Suponham que um registro deva ser realizado da competência do 18º. Alguém leva o título ao 9º registro de imóveis. O 9º registro de imóveis verifica que é incompetente, ele não deve fazer a qualificação completa. Esse é um dos aspectos interessantes, porque, em geral, é a obrigação do registrador qualificar completamente, de maneira integral. Examina tudo. Mas se ele não é competente, não deve fazer. Não é que não convém, não deve. Não deve porque poderia, eventualmente, entender de modo diverso do seu colega competente, e isso seria uma inconveniência política. Levaria a um conflito desnecessário de ideias, a que se explorasse essa contraposição. Então, por prudência e por elegância, questão de decoro registral, na verdade, ele diz: olha, eu não sou competente, não farei a qualificação. A parte, ou seja, o apresentante sai prejudicado? Não. Se entender que ele requer a citação de dúvida para que ele complete, e o juiz decidirá se deve ou não. Ou mesmo, talvez mais cômodo do que uma citação de dúvida, exatamente que ele reclame diretamente uma providência administrativa. Mas acho que é um caso em que
Não cabe qualificação integral e, ao revés, a exigência de qualificação sumária. Qualificação negativa sumária. É também requisito de validade da qualificação o título em sentido material, fato, ato ou negócio jurídico. Sem o título em acepção formal, o documento, não pode existir juridicamente uma qualificação registrária. Vocês não têm em que se apoiar. Não há título, não há documento, não há corporeidade. Mas suposto haja o documento em que se apoia uma dada solicitação registral, já a ausência do título em sentido substantivo ou material, ou seja, a falta de indicação de fato, ato ou negócio do documento apresentado. Por exemplo, imaginem assim, apresenta-se realmente um título. Eu levo lá um documento, um papel. Mas o papel diz respeito a uma carta solicitando emprego em determinado lugar, não tem nada a ver com o registro. O documento A. Então pode haver uma qualificação negativa, mas o que falta seria a validade. Documento A, ele já vai se pronunciar, mas aqui não há fato, ato ou negócio jurídico. De maneira que agora não se interdita uma qualificação sumária, deve ser possível manter o nome e qualificação de título para o juiz registrado que se expede sobre o título em sentido formal. Eu estou qualificando o título em sentido formal. Ele existe, o título. Está aqui, apresentaram. Só que não diz, não traz, não veicula nenhum título em sentido material, nenhuma causa jurídica e, portanto, falta um requisito de validade. Assinale-se, por ser de muito relevo, que em caso de ausência de título em acepção material, a qualificação sumária é extintiva em definitivo, atenção para isso, é muito importante, em definitivo do caso registrar o objeto. E quer dizer que é uma extintiva em definitiva do caso. Ou seja, não se admite saneamento intercorrente no prazo de 30 dias, aquele prazo da prenotação. Ou seja, eu não posso levar para lá um papel em branco, qualifique, porque eu sei que dentro de 30 dias eu vou ter um título. E eu sei que o meu vizinho tem um título contraditório ao meu, ele vai ingressar antes de mim. Então, para ocupar espaço no protocolo, eu jogo um título vazio e depois venho e aproveito o prazo de 30 dias para saneá-lo. Se é esse o caso, não se admite. Ou seja, falta um requisito de validade. E, portanto, o julgamento é definitivo aqui. Exatamente. Portanto, não se admite sanação incidental por meio de outro título intercorrente, que venha, na verdade, substituir o anterior. Eventual posterior reapresentação completa deve, pois, ensejar nova prenotação. Ou seja, documentos vazios não são veículos para avantajar-se no direito posicional resultante do protocolo. A ausência de impedimentos subjetivos constitui um requisito negativo para a validez da qualificação. São empecilhos pessoais do registrador. Vamos só, não custa dizer, não é? É empecilho mesmo, com letra E, não é? Porque a palavra vai virando cada vez mais empecilho, né? Escrito com I, né? Tá certo assim, viu? Não houve erro de digitação, não. É empecilho mesmo. Esses empecilhos pessoais do registrador concernem a imparcialidade. Imparcialidade é não ser parte. Ou seja, o registrador não pode, ele próprio, apresentar um título e ele próprio qualificar o título que ele apresenta para registro. Ele aí não fruiria do requisito da imparcialidade, com T. E as demais hipóteses de impedimento previstas em lei, que é aquelas que nos levariam à imparcialidade. Alguém pode ser imparcial e ser parcial. Como alguém pode ser imparcial e ser imparcial? Ou seja, eu quero lembrar aqui um episódio curioso.
o notário, verdade que não é propriamente o apresentante, mas ele era que apresentava de fato. Eu fui fazer uma correição numa comarca aqui de São Paulo, em Nilo Tempore, e eu notei que havia um mundo de notas devolutivas de um mesmo cartório de notas. Então eu mandei chamar a moça que era oficial substituta. Escuta, por que tanta devolução assim? Ah, tudo errado que vem de lá. Eu falei, e por que a senhora que faz aqui assim? Ah, porque é o tabelião aqui do lado, doutor. E quem é o tabelião aqui do lado? Ela falou, meu pai, que é o titular aqui do registro de imóveis. Ele era titular de notas do registro de imóveis. Ele fazia o título de notas, apresentava e negava o registro. Ou seja, em rigor, né, que na verdade não é propriamente o exemplo, porque não era ele quem qualificava. Mas, enfim, se ele qualificasse, ele estava sendo realmente imparcial. O registro de imóveis merecia aplauso. Ele apresentava o título e ele falava, não, mas isso aqui eu não posso. Podia fazer, não é? Aquele tempo era um anexo, era admitido, não tinha o que fazer. O cartório era conhecido, doutor. Já não é mais do jeito que é. Eu estou aqui sugerindo uma observação para nós estudarmos esse tema da suspeição e impedimento. É que antigamente nós não tínhamos, antes do Código de 2015, de processo civil, uma norma como o seu artigo 15, de maneira que tomar de empréstimo regras de processo civil para o campo do registro era sempre um pouquinho mais complicado. Podia, mas dava um pouco de trabalho para fundamentar, tinha que justificar a analogia, etc. Agora, com a regra do artigo 15, que manda aplicar as regras do Código de Processo Civil subsidiária e supletivamente, o que quer que seja que essas duas expressões queiram significar, porque até agora ninguém está muito certo do que quer dizer subsidiário e supletivo. Se fosse subsidiário ou supletivo, se fosse uma só dessas palavras, se saberia. Com as duas há um mundo de versões a esse propósito. Mas, enfim, dá para aplicar a norma do processo civil, regra do processo civil, ao processo registrado. Então, talvez agora seja mais fácil considerar como hipóteses de impedimento e suspeição aquilo que está no Código de Processo Civil. Portanto, aplicando o artigo 144 do novo Código. Tem-se entendido que não cabe reconhecer obstáculo subjetivo obrigatório em hipótese de suspeição. Artigo 145. É como em todo processo administrativo, né? Seria muito difícil para um juiz de vara de registro julgar muitos casos se ele tivesse que admitir suspeição. Porque ele tem um relacionamento frequente com o registrador e o notário. Então, se no âmbito do processo administrativo ele não pudesse julgar, nós temos enfrentado, às vezes, alguns casos de exceção de suspeição na Câmara Especial, aqui do Tribunal de São Paulo, exatamente envolvendo isso. O corregedor permanente pode baixar portarias administrativas disciplinares, alegam que ele faz a investigação e ele mesmo... São limites que nós temos que considerar com muita cautela. Daqui a pouco ninguém mais pode julgar nada, não é? Então parece que as hipóteses de suspeição, não as de impedimento, as de suspeição não são obrigatórias no processo administrativo. Mas nada impede que o próprio registrador possa admitir, por motivo íntimo, se ele se sente inclinado, seja em favor ou contra, demasiadamente, uma determinada situação. É um parente, um longínquo, mas... Porque há situações em que o problema não é da suspeição. Não é tanto quanto a mulher de César ser honesta, mas de parecer honesta. Outro dia eu contava aqui um episódio, eu penso que eu posso contar em público, se não é. Um dos meus cunhados veio dizer-me que tinha um processo para ser julgado na minha sessão de direito público. E me passou o número. E eu, com cautela, fui ver o que era e disse, olha, se houver recurso extraordinário especial, que já mandei até avisar, eu estou suspeito, eu estou impedido, não posso despachar isso aqui. Mas, por acaso, foi julgado em uma semana o processo dele. Eu não falei, como de fato nunca falo,
Não adianta pedir para que eu fale, para que interfira em algum pedido, é perda de tempo. Não vou fazer isso mesmo. Mas meu cunhado foi à minha casa, todo satisfeito que tinha sido julgado o caso. Olha, muito obrigado. Falou, eu não fiz nada. Ah, fez sim. Eu não fiz, fez sim. E olha qual é o risco do fez sim. Olha qual é o problema. E como ele ganhou a causa, se ele perdesse, ele ia falar, meu cunhado, é melhor nem falar mais com ele. E como ele ganha, ele sai falando, também ganhei, mas também por acaso meu cunhado se meteu nisso. E como é que é? Por isso, às vezes, o registrador tem que tomar essa cautela. Não é tanto que ele se sinta suspeito no caso, mas essa aqui é minha vizinha. Se eu disser que não pode registrar o título dela, ela não cumprimenta mais a gente. Vai ser um inferno da vizinhança. Se por sua vez eu registrar essa bola dividida, ela vai dizer, tá vendo também? É meu vizinho. É preciso ponderar. Isso serve para o juiz. Eu tive ao longo da vida, o doutor Ricardo também terá tido já ao longo da vida, várias situações como essa, em que a gente tem que pôr em peso se convém ou se não convém. E não é só a gente se sentir honesto e em condições de julgar psicologicamente. É saber como a sociedade vai reagir diante da situação. Bem que ultimamente nós temos tido alguns exemplos mais abertos, né? Nós vimos recentemente ministros do Supremo em situações em que se julgaram realmente não suspeitos, não inclinados psicologicamente e, portanto, decidiram votar em certos casos. Mas, enfim, isso vai muito da percepção que cada um vai ter da situação concreta. Não cabe a nós fazer um julgamento mais estendido. Fica apenas a advertência de que o fato de não ser obrigatória a recusa em caso de suspeição não significa que o registrador não possa e não deva, muitas vezes, sem escrúpulo, hein? Não é problema de escrúpulo, não é encontrar pedrinhas pelo caminho e em tudo ver motivos para deixar de fazer o julgamento e passar para o substituto. Mas muitas vezes pensar com consciência se convém ou não. Tanto mais que a própria lei prevê o exercício de competência até simultânea, muitas vezes convém deixar na mão mesmo do substituto em determinado caso. Por fim, são atributos da regularidade da qualificação. Ter a qualificação unitária, ou seja, ela não deve emitir-se fragmentadamente, mas em um ato documentalmente único, salvo o caso de qualificações sucessivas por atendimento a exigências de saneamento do título. Ou seja, está faltando tal coisa. Aí quando vem a tal coisa que está faltando, surge um novo óbice em virtude desse complemento. Então aí pode haver o fracionamento. Qualificação deve ser integral ou completa sempre que verse o mérito, ao revés da extintiva ou sumária. Por igual, caberá sua alteração em caso de sanação do título. Literal. Como ato... Vamos ver um caso comum de... O senhor não esclarece se é casado. Aí ele vem e esclarece que é casado e não diz qual é o nome da mulher. Por favor, junte agora. Esclareça qual é o nome da sua mulher, porque ela não participou do título. Ela, o senhor não disse isso, o senhor não tinha dito se era casado? Como é que eu podia exigir do senhor a comparência da mulher aqui? Então não diz qual é o regime de bens do casamento. A mulher aparece lá como anuente. Aí descobre que ela é casada com o regime da comunhão universal de bens. Tem que aparecer como vendedora, assim por diante. Então são complementações que resultam exatamente da complementação do título originário. Deve ser também literal. É um ato documental de um procedimento. Por que tem que ser literal? Exatamente para provar, para que possa haver controle. Se ela não for literal, eu não tenho como comprovar. Literal não significa que de futuro não possa ser objeto de uma gravação, hein? Aqui eu falo literal porque tem sido assim, a nota devolutiva vem por letra porque o processo de dúvida
É um processo documentário, então vem documentado, vem por... Mas nada impede, eu não estou sugerindo que se faça isso, mas nada impede que amanhã, depois, o registrador pura e simplesmente grave um áudio dizendo por que recusa. Então ele cumpre exatamente a função que seria a função da literalidade, ou seja, documentar por meio de um ato a recusa. E essa documentação é necessária tanto para que o apresentante possa opor-se a ela, saber ter algo a que se opor, como para que possa haver o controle, seja administrativo, seja jurisdicional. Motivada para controle da razoabilidade. A motivação é necessária, ela tem um efeito paidéico que os registradores nem sempre veem. Claro que é cansativo, sobretudo ficar discutindo com gente que não entende de registro e que insiste em pontos fora da área registral. O registrador que é geralmente aquele que mais domina as questões registrárias, deve ser a ele um tanto fatigante ter que ficar repetindo 200 vezes o que é o princípio da consecutividade, e se o imóvel está na mão, está em nome do Joãozinho, não pode aparecer a Joaninha vendendo. Ele tem que responder a ideia, mas o senhor sabe que eu sou o único filho, herdeiro do meu pai. O senhor esteve no enterro do meu pai, para que eu tenho que registrar aqui a carta de dedicação? O senhor esteve até no fórum, viu? Eu perdi a carta, vai dar trabalho expedir uma outra. O senhor sabe que eu tenho essa carta, o senhor viu? Esse tipo de argumento, que é argumento material e que dá... Agora, o registrador tem que entender que a função dele, ao motivar, é não só mostrar a razoabilidade da posição adotada, e isso é um bem para a instituição como tal, provar que procura ser segundo a razão, ou seja, e com que se cumpra exatamente o caráter moral da instituição registrária, de agir segundo a razão, mas também porque tem um efeito pedagógico, paidéico, como eu disse. Ou seja, vai ensinar um pouquinho, um papel também nosso, o mais possível, de traduzir aquilo que nos parece seja de ensinar-se aos usuários do registro. E nesse ponto o registrador tem que ter a paciência que há de ter um bom professor, procurando ensinar. Finalmente tem que ser tempestiva, ou seja, ela deve ser pronunciada em um tempo que permita eventual saneamento do título dentro da vigência do protocolo. Esse é um tema interessante porque, de uma parte, a lei não dividiu o prazo de 30 dias de validade da prenotação, impondo que em 15, 5, 10 ou 20 dias seja feita a qualificação, para que sobeje alguma coisa em ordem ao saneamento. Eu me lembro que o professor Afrânio de Carvalho, que é um grande nome aqui eu faço aqui uma referência sempre muito respeitosa, dizia que enquanto houvesse diligência de saneamento, o protocolo deveria permanecer aberto. Não me parece que seja o adequado isto, evidente. Mas, por outro lado, nós temos dois aspectos. Deixar que até o 30º dia possa fazer a devolução significa impedir o saneamento do título. Não está bem. A contrapartida é a fixação de prazo para essa qualificação por meio de norma administrativa. E aqui se dá o seguinte, é o que tem acontecido. Num primeiro momento, pareceu muito razoável. Vamos fixar em 15 dias, sobrando 15 para... Parecia muito razoável esse entendimento. Na hora, entretanto, em que se admitiu que por meio de uma regra administrativa, que podia ser uma em São Paulo, outra em Minas, outra no Rio Grande do Sul, outra no Rio de Janeiro, outra no Paraná, outra no Acre, da minha querida amiga desembargadora Regina Ferrari, outra no Maranhão, da desembargadora Nilde, do desembargador Cleones. O resultado é que nós vamos permitir ou autorizar que um poder, todo mundo sabe do meu amor pelo judiciário, não preciso dizer, mas que um poder que não detém competência constitucional para regulamentar a lei,
regulamente esse prazo e passe a exigi-lo muitas vezes de maneira estreita. E agora com contagem dias corridos, não é? Parece que está assim agora. E pode levar aqui a um período em que haja 2 dias de feriado, Semana Santa. Eu não sei como é que os registradores vão cumprir. Porque é aquela história. Admitiu-se que esse poder regulamentar. Pronto, está legitimado. Saber se vai se cumprir de um jeito ou de outro, agora não importa. Está resolvido o problema. Aquela história, que eu não vou contar aqui pela enésima vez, do Juca Chaves. Enfim, todo mundo lembra, né, da história. Está na lei. Na lei. A partir... Sim, mas então, mas aí talvez nós tivéssemos uma extensão maior. Talvez pudesse fazer dar um prazo fixo na lei de 15 dias, por exemplo, que me parece razoável. E a partir daí, dar mais 30 dias para o saneamento. Seria possível. Mas fixar pelo menos um prazo para a qualificação. Talvez o prazo de 30 dias para a qualificação seja extenso demais. Mas o senhor tem razão. Agora, qualquer que seja a solução, teria que ser por meio de lei. E não dos códigos e normas. O sistema né? anterior, o oficial, a lei dizia que o oficial concederia um prazo razoável. Prazo razoável. Mas era um prazo que era concedido pelo registrador para isso. Isso hoje talvez não conviesse. Porque com a polaridade, com a facilidade de comunicação, isso pode ser... Doutora, estamos prontos e daqui a pouco vamos começar ainda hoje a gravação da aula de número 65. A minha garganta até que se comportou razoavelmente. Vamos sortear. Isso aqui é um exemplo claro. Dizer que a minha voz está linda significa claramente o exemplo que eu digo que é do Lácio Peccatum Est. Então vamos sortear primeiramente essa maravilha. Alunos e os compartilhamentos, né? Os alunos daqui mais os compartilhamentos. 22. Só isso? Não, 22 saiu o número, foram 31. Tá pouco também. Mas o compartilhamento, quem é o 22? Alessandro, esse que já ganhou. EAP, lembra? Já ganhei, mas ganhou esse mesmo livro? Não sei. Bom, mas aí eu consulto ele. Meus parabéns em todo caso. E o nosso registro de imóveis, princípios. Também só para os compartilhados. Área. Alegria. 22. De novo? Não, 14. Nilva Costa. Doutora Nilva. Doutora Nilva, ela é uma aluna perseverante, muito simpática, que frequenta aqui pela via eletrônica o nosso grupo. Eu quero também acrescentar o seguinte: semana passada fiquei quase com cãibra em todos os dedos, graças à generosidade. Isso é generosidade chamada generosidade de mãe católica. Porque a generosidade de mãe católica faz promessa para o filho cumprir. Houve a articulação para a venda dos livros com o compromisso de que eu faria autógrafo em 100 e tantos livros. Tive que fazer isso tudo. E os livros já devem ter sido enviados pela editora para os destinatários. Não, eu fiz pessoalmente. Porque inicialmente eu tive a tentação de pedir para o meu gabinete escrever e eu só assinaria. Até porque seria uma vantagem para quem recebesse, pelo menos entender a letra. Mas no final eu sei que não. Se eu tinha que cumprir, eu tinha que cumprir adequadamente. Tá bem. Muito obrigado a todos. Falta sorteio aqui dos alunos do Como Ouvir e Entender Música, do Aaron Copland. 159 alunos que são os que assistiram duas aulas. Cícero Eugênio de Lima. Dr. Cícero Eugênio de Lima, meus parabéns. Acho que vai gostar deste livro. É muito interessante.
quem gosta de música é interessante ter uma ligeira ideia. É um autor importante e uma leitura clara. Muito obrigado a todos e até bom, com aula ao vivo, só agora a partir de dezembro. 6 de dezembro. A partir de agora assistirão aulas gravadas com uma voz melhor no início, que eu estava bem, já no final, aula pior. Não é que voltou a doença, é a mesma. Muito obrigado e agradeço a presença de todos aqui, a presença dos que nos assistiram em casa, ao nosso departamento administrativo e técnico e ao Dr. Francisco Raimundo, a quem, reitor da Uniregistral, reapresento os meus melhores agradecimentos por propiciar essa nossa reunião. Muito obrigado a todos.